Fala, Dev. Nesse vídeo aqui a gente vai oficializar então a parte das strings. A gente já vem usando elas há algum tempo, mas eu decidi separar um vídeo aqui em específico para que a gente converse um pouco sobre ela, porque ela tem muitas peculiaridades, tá? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Então, primeiro é importante que a gente entenda que as strings, elas são cadeias de caracteres. O que significa que, na verdade, ela nada mais é do que um conjunto de várias variáveis únicas, né? Vários caracteres. Então a gente sempre pode pensar nela como se fosse um vetor, da mesma forma, tá? A lógica é a mesma por trás. Então ela é como se fosse um vetor de caracteres. Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, eu criei aqui um sisteminha simples, né? Que eu criei aqui uma string que eu chamei de palavra, e aí o valor dela é palavra. Ele seria equivalente a ter um caractere, né? Que se chamasse caracteres, por exemplo, que tivesse esses valores, P, A, L, A, V, R, A. Sendo assim, eu consigo fazer o acesso, por exemplo, de word.length, assim como eu fazia lá nos nossos vetores. Aqui ele vai ter uma pequena diferença, só se vocês repararem, que aqui ele vai ter parênteses no final, um abre e fecha parênteses, sem ter nada dentro. A gente vai entender um pouquinho mais para frente, ou no próximo módulo, ou no próximo curso, que a gente vai ver sobre o PO, a gente vai entender que na verdade isso aqui é uma função, um método dele. Mas aqui nesse momento o que é importante a gente entender de fato é que ele tem essa possibilidade. Então ele vai funcionar de uma forma bem parecida lá com o que a gente estava fazendo com os vetores. Ele tem algumas características fundamentais que fazem dele um pouco diferente dos outros tipos, tá? O primeiro é que a gente não consegue usar operadores relacionais. Então a gente não consegue verificar se uma string é menor que outra, ou se uma string é maior que outra, ou se ela é diferente da outra, ou se é igual, nem nada do gênero, através dos operadores relacionais, assim como a gente fazia lá com os inteiros, com os doubles e assim por diante. Diferente dos outros tipos básicos, ele começa com a letra S maiúsculo. Então, se a gente prestar atenção aqui, ó, o nosso char, por exemplo, usa um C maiúsculo, enquanto o nosso string usa um S maiúsculo. Isso acontece porque ele é um objeto, tá? Mas mais para frente a gente vai entender isso com mais detalhes. Além disso, assim como a gente tinha no map, ele tem funções nativas dentro dele, o que significa que eu consigo passar ponto alguma coisa. E aí esse alguma coisa pode ser, por exemplo, um length, e a gente vai ver uma lista com várias outras aqui na sequência. Tá? Eu separei aqui, então, esse slide específico. Eu vou tirar a minha imagem daqui, só para a gente conseguir enxergar todo, tá? Eu deixei aqui separado, então, um cheat sheet, que seria basicamente uma lista com alguns atalhos mais comuns, enquanto a gente ainda não está acostumado. Eu separei aqui, então, uma lista com aqueles que podem ser mais usuais no início, para que vocês tenham como consultar. Então, se quiser dar de imprimir isso aqui, ou dar de manter separado, um print, ou seja como for. Mas a ideia é que ele seja um guia de bolso, por assim dizer, tá? Então eu separei aqui algumas funções interessantes que a gente vai usar, que são muito prováveis que a gente vai usar daqui para frente. Então a gente tem o to lowercase, que é para a gente transformar todos os caracteres em minúsculo, to uppercase, para transformar todos em maiúsculo, o trim, que remove espaços extras do início e do final das frases, o isEmpty, que vai verificar se o tamanho da nossa string é zero. Aqui eu também poderia utilizar o ponto length igual a zero, tá? Daria na mesma. O equals, que aí aqui eu estou passando alguma coisa dentro do parênteses, ó, diferente dos outros casos. Aqui eu estou passando dentro do parênteses uma string 2. Então, nesse caso aqui, eu estou comparando se a word, que é o nome da minha primeira string, né, e a string 2 são iguais, assim como a gente tinha lá com o igual. Além disso, eu tenho também o compare to, em que eu vou comparar a primeira com a segunda. Eles são bem parecidos os dois, tá? A diferença é que o equals aqui ele vai me retornar um boolean. Então ele vai me dizer sim ou não, ele é verdadeiro ou é falso. Aqui, quando eu passo compare to, ele vai me retornar um inteiro equivalente à diferença entre os dois na tabela ASCII. Então, se eu passar aqui, por exemplo, uma coisa com uma palavra, se eu passar, por exemplo, João, com todas as letras minúsculas e um outro João com o J maiúsculo, ele vai me retornar a diferença dos dois na tabela ASCII, que é a diferença entre um inteiro, a diferença em inteiros entre uma letra minúscula e uma letra maiúscula. Depois, esse aqui a gente tinha usado, inclusive em um dos exercícios, eu comentei para vocês para não se assustarem com isso.
Mas a ideia aqui é que a gente consiga pegar um caractere específico de uma string, que seria equivalente a passar dentro dos nossos conchetes lá, nos nossos vetores, a posição que a gente quer. Então aqui a gente consegue passar a posição através do charate. A gente tem também o start with, para verificar se essa string começa com o que está dentro de string 2. O finaliza com, aqui ficou faltando na verdade, mas também tem o string 2 aqui dentro. Um index of, que a gente vai pegar a posição da string 2 dentro de word. Então, por exemplo, se tivesse João, e aí aqui dentro a palavra aqui fosse João, e aqui o meu string 2 fosse O, ele verificaria a posição de string 2 e retornaria a posição. Então ele retornaria a posição 1. Ele vai pegar o J como 0, e é a primeira vez que ele achar a letra O, ele vai me retornar um número inteiro que retorna a posição disso. Posso verificar também substring, para verificar se essa string aqui dentro ela está contida dentro da primeira. Eu consigo também fazer um replace. Então, se eu quiser trocar todos os caracteres por um outro caractere dentro da palavra, eu consigo fazer através dessa função. E eu também consigo fazer um split, que é uma forma de transformar a nossa string literalmente em um vetor. Então, eu divido todos os elementos dela em vários caracteres. E aí, para definir quando vai ser cortado esse elemento, poderia ser no espaço, poderia ser num enter, poderia ser numa vírgula, seja como for, eu defino isso aqui através desse caractere aqui de dentro. Se eu quisesse dividir uma data, por exemplo, eu tenho uma data que está sendo passada como string, 10/01/2024. E eu quero transformar isso em um array. Eu conseguiria colocar o word.split ou date.split, e aí aqui entre parênteses, em aspas, simples, eu passaria aqui o nosso barra, certo? Essa aula é bem rapidinha, só para a gente saber que isso existe, de fato oficializar as strings que a gente já tem visto há tanto tempo aí ao longo do curso, certo? Então eu te espero na próxima aula.